Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora dessa coluna aqui da Folha de São Paulo do Rui Castro. Deus, Pátria e Família para Palermo ver. Vamos ver o que eles estão falando aqui, porque é uma coluna muito interessante. Eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui do canal. O canal está começando só agora, então cada inscrição é muito importante. E eu queria reforçar com vocês aqui que o canal é de direita libertário. Então, esse vai ser o tipo de opinião que a gente terá aqui. Então eu vou lendo aqui a coluna e vou colocando as minhas opiniões aqui com vocês. Olha só o que ele fala aqui, nitidamente, super claramente, ultra esquerdista. Vamos nessa. Deus, Pátria, Família para Palermo ver. Se as instituições se curvarem aos bolsonaros, o Brasil pode reivindicar a 51ª estrela na bandeira americana. Os acontecimentos deixam claro. Os bolsonaros, pai e filhos, puseram as cartas na mesa e passaram a jogar aberto. Nem o slogan publicitário fascista Deus, Pátria e Família, de que tanto se valeram, escapou. Deve estar sendo aposentado tanto pelos pascácios, pessoas simplórias e bem-intencionadas que acreditavam nele, quanto pelos espertos, que o usavam para tapear os ditos pascácios. Vejamos por quê. Cara, eu acho interessante que é o seguinte: esse tipo de pessoa que faz esse tipo de análise sempre é o mesmo argumento. É como se tivesse isso aqui, ó. Você tem as pessoas que são os iluminados da sociedade, que vão comandar a sociedade, que eles se consideram sempre iluminados, aí é por isso que eles têm condição de pautar o que vai ser, como vai ser levada a sociedade, e você tem, igual ele classificou aí o resto da população, que são os pascácios, né? Que é os bobos e tudo mais, que fica aí nessa conversa fiada de quem está enganando. Porém, ele se esquece do seguinte: as palavras têm significado. Obviamente, esse slogan aí foi usado lá na Segunda Guerra Mundial, foi usado pelos movimentos fascistas da Itália, Alemanha e tudo mais. Ok, beleza. Mas da Alemanha foi um pouco diferente, né? Porém, as palavras têm significado. Então, mesmo que tenha sido usado, Deus continua significando Deus, pátria continua significando pátria e família continua significando família. Se você for falar da questão de Deus, é uma coisa que a esquerda adora combater, né? Porque a maioria são ateus. Então eles vão estar sempre combatendo aí a esquerda. A ideia de Deus. A questão da pátria é uma questão que muitas vezes foi usado, sim, por movimentos comunistas, socialistas, tudo mais, principalmente da Alemanha, que era uma coisa voltada para a raça, e na Itália, que foi voltado muito para a pátria, né? Mas da Alemanha também você poderia dizer que foi voltado para a pátria também. Então, o que acontece? Mas continua significando pátria mesmo. Então, por exemplo, isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E na minha opinião, Bolsonaro usou isso aí para o bem. E família é outro também, é outra coluna que eles tentam derrubar ela de tudo quanto é jeito. Os progressistas tentam derrubar esses valores da família. Então vamos continuar aqui na matéria. Aí ele está falando aqui, ele fala que Bolsonaro contra Deus, que Deus não iria aceitar Bolsonaro, que não sei o que e tal. Aí aqui, Bolsonaro contra a pátria. Está mais claro, cara, agora que o mote Brasil acima de tudo era para Palermo ver. A campanha de Eduardo Bolsonaro junto ao governo Trump para quebrar a economia brasileira em troca da liberdade de seu pai representa um golpe de Estado por uma potência estrangeira. Olha, tá vendo? Dentro da visão aqui que a gente tem, ele está tentando salvar o Brasil daqueles que estão sequestrando o Brasil, né? Mas ele tem uma noção diferente. Bolsonaro versus família. Ele está pegando né? Deus, Pátria, Família, e pegando cada coisa e falando que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Mas vamos ver o que ele fala aqui. Além do fato hoje indiscutível de que botam os interesses de sua família sobre os interesses do Brasil, os bolsonaros têm posição marcada no embate entre proteção a crianças brasileiras e o abuso e o estupro tecnológico dessas mesmas crianças, promovido pelas big techs e pelos tarados que as frequentam. Ele está pegando a onda agora da questão do Felca lá, aquela questão toda, falando que agora com a regulação que eles estão querendo fazer sobre as big techs,
na verdade, eles estão querendo é lutar contra abuso de infantil. Mas na verdade não é isso. Porque você não vê ele falando aqui de punir os abusadores. Você só vê ele falando de querer silenciar as Big Techs. Haverá leis suficientes no Brasil um dia para classificar esses homens, os bolsonaros? Então, a coluna dele foi essa aqui, né? Se haverá ainda. Eles querem que façam, como todo bom estatista, ele quer que façam mais leis. Agora vamos trabalhar alguns temas aqui rapidamente, aqui, antes da gente finalizar o vídeo. Fascismo, igual ele colocou lá, significa o Estado centralizador. E o que a gente viu no governo Bolsonaro foi o contrário disso. Você defender família, religião, patriotismo é justamente o contrário de fascismo, porque fortalece a sociedade civil contra o avanço do Estado. Hoje, quem aumenta impostos, cria regulações sufocantes e restringe a liberdade de expressão não é a direita, mas sim de esquerda, que ele apoia. Quando os slogans de democracia sempre, ou paz e amor são usados pela esquerda, ninguém chama de manipulação simbólica. Por que então Deus, pátria e família seria visto como para Palerma ver? O que incomoda esse tipo de crítico não é o lema em si, mas o fato de que esses valores mobilizam milhões de brasileiros, porque o brasileiro é isso, o brasileiro é conservador, o brasileiro é religioso, ele não quer saber de socialismo. E agora a gente está cada vez mais, com essa onda de direita que está surgindo cada vez mais forte, a gente está se descobrindo com essa tendência cada vez mais de sermos conservadores e a favor da liberdade, tanto a liberdade do indivíduo quanto a liberdade de expressão. E o brasileiro já está cansado do Estado em cima dele, detonando a gente a cada dia mais. Então é isso aí, amigos. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Lembrando que as opiniões aqui são sempre de direita, conservadoras, sobre liberdade e libertárias. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.